Olá, tudo bem? Primeiros anos. Aliás, segundos anos. Estou gravando aqui essa aula de razões trigonométricas, né, de acordo com o currículo do movimento da escola. Então, vamos estudar um pouquinho sobre as razões trigonométricas. Primeiro, vamos falar aqui do triângulo retângulo. Faltou um acento aqui, ó, triângulo retângulo. Só o triângulo retângulo ele tem alguns elementos, né? Esses elementos eles precisam ser conhecidos para que a gente possa estar estudando com êxito, né, alguns conceitos trigonométricos. Então a gente vai estudar isso, né, aqui, lembrar isso, você já conhece um pouco disso. Então vamos falar aqui, ó, primeiro, por que o triângulo ele é retângulo, ele tem um ângulo reto, ou seja, é um ângulo aqui de 90 graus. É um ângulo de 90 graus. Então, vou escrever aqui, ó, o ângulo reto tem 90 graus, tá bom? O ângulo reto tem 90 graus. E a soma dos ângulos internos de um triângulo mede 180 graus, tá? A soma dos ângulos internos medem 180 graus. Se a soma dos ângulos internos medem 180 graus, eu vou colocar aqui assim, ó, e vou chamar esse ângulo aqui de x. E esse ângulo aqui, ó, dy. Então, x mais y só pode medir quantos graus? 90 graus. Opa, 90 graus. Então, x mais y é igual a 90 graus. Bom, isso quer dizer que x aqui e x e y são complementares, né? A soma dos dois dá 90 graus, porque 90 mais 90, o maior ângulo aqui, ó, esse é o maior ângulo. E o maior ângulo, ele é oposto ao maior segmento, ó, tá vendo? Ó? Esse maior ângulo é oposto a esse segmento aqui, ó, que é maior segmento. Esse segmento aqui, ó, ele tem um nome, a gente vai colocar um azinho aqui, ó, você já conhece isso, e o nome dele é hipotenusa. O nome dele é hipotenusa. No triângulo retângulo, esse lado aqui, ó, vamos chamar de B, né? De B. E o outro vamos chamar de C. Naturalmente são assim. Isso aqui, esse B é chamado de cateto. E esse outro lado aqui também é outro cateto. Acho que você já viu falar sobre isso. São os catetos. São chamados de cateto, né? São os catetos do triângulo retângulo. Então, você tem aí os catetos. Só um minuto. O cateto não tem acento. Deixa eu apagar ele. Vou tirar o acento aqui do cateto só. E o cateto, eu coloquei acento e ele não tem acento. Então, o cateto é o cateto e cateto. Então, nós temos esses elementos no triângulo retângulo. Por que que ele é retângulo? Ele é retângulo porque ele é metade de um retângulo. Justamente por isso que ele é retângulo. Então, e nós temos alguns elementos que a gente usa na trigonometria, que nós estamos estudando, que é o seno e o cosseno. E o cosseno, né? E o outro elemento é chamado de tangente.
tangente. Então, olha só, quem é o seno? O seno, ele é considerado cateto oposto. Ele é encontrado nessa divisão, por isso são razões trigonométricas sobre a hipotenusa. E o cosseno, ele é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a tangente, ela é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Assim, nós encontramos essas razões trigonométricas e essas medidas. Ah, não entendi nada. Beleza. Então, aqui nós vamos fazer agora um outro triângulo, que eu já escrevi muito naquele, né? Para mostrar para vocês o que é um cateto. Aqui, ó. Não vai ficar certinho igual aquele, mas dá para você ver. Esse último que eu estou fazendo aqui, ele é a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Ele é a hipotenusa. A hipotenusa é o segmento oposto, ó, oposto ao ângulo de 90 graus, ao ângulo reto. E, olha só, ele é o ângulo oposto. Quando ele fala ali, ó, o ângulo oposto tem muito a ver com o ângulo que a gente está olhando, não é? Vamos chamar esse lado aqui, ó, de C, né? De B, aliás, e esse aqui de C. Esse aqui é o Azinho. Olha só, a hipotenusa. Você não pode se confundir que... Vou chamar de X de Y de novo. Você não pode se confundir aqui quem é o oposto ao ângulo em questão. Por exemplo, se você estiver calculando o seno desse Y aqui, ó, o seno de Y, vou colocar assim, ó, o seno de Y, do ângulo Y, ele vai ser quem? Ele vai ser o cateto oposto. Quem é o cateto oposto a esse ângulo? O cateto oposto a esse ângulo é o B, ó. Esse é o cateto oposto a esse ângulo. Então, seria B sobre a hipotenusa aqui, ó, que é o A. Então, seria B sobre A. Aí você vem e quer calcular o cosseno desse ângulo. Quem é o cosseno de Y? Quem é? É o cateto adjacente. O que é o cateto adjacente? É o que está adjacente a ele, é o que está do lado dele aqui, ó. É o cateto adjacente. Então, seria C, nesse caso, sobre A, que todos eles é sobre a hipotenusa. Quem seria a tangente? Quem seria a tangente de Y? Opa, vou colocar o Y aqui. Quem seria a tangente de Y? Seria cateto oposto, seria B sobre C. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Tá bom? Isso você não pode esquecer na questão da trigonometria. Agora, se eu estiver calculando aqui, ó, do x, quem é o seno do x? Se eu escrever só assim, que é a abreviatura dele, seno de x. Quem é o seno de x? É o cateto oposto a ele. O cateto oposto ao ângulo x é isso aqui, ó. O cateto oposto ao ângulo x está aqui embaixo, ó. Sai do x e vem para cá, ó. Esse é o cateto oposto ao ângulo x. Então, seria quem? É o C sobre a hipotenusa, que é o A. Olha aí, ó. E agora, o cateto, quem seria o cosseno? O cosseno do ângulo x, quem seria? É o cateto adjacente ao x, ó, quem é, ó? Adjacente ao x, do lado dele aqui, ó, adjacente, sobre a hipotenusa, que é o A, não é? Sobre a hipotenusa, que é o A. Então, seria B sobre A. Quem seria a tangente, então, desse ângulo x? Quem seria a tangente de x? Seria o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, seria C sobre B. Então, vou escrever aqui agora, ó. Quem seriam, então, esses elementos? Então, o seno, já escrevi, né, aqui, ó.
Não vou escrever mais não, já escrevi aqui, ó, cateto oposto sobre a hipotenusa. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Coloquei isso aqui, que é em relação ao ângulo. Então, os matemáticos fizeram até uma tabela, que a gente vai ver daqui a pouco. Vou pegar lá da internet para você ver. Uma tabela. Mas tem alguns ângulos notáveis que eu vou colocar para você aqui, ó. Ângulos notáveis. Os ângulos notáveis são quem? Nós temos alguns ângulos notáveis, né? Que é o ângulo de... Vou colocar aqui, ó, seno. Seno, cosseno e tangente. Você está fazendo essa tabela assim. Então, aqui eu vou colocar um ângulo seno, cosseno e tangente, e alguns ângulos que a gente consegue descrever mais fácil e decorar. Vamos colocar aqui o ângulo de 30 graus aqui em cima, ó. Aqui do outro lado, 45 graus. E depois 60 graus. Depois você vai na internet e pega isso de maneira mais bonitinha. Quem é o seno de 30 graus? Gente, é o cateto, olha só isso aqui, ó. Eles fizeram, e tem alguns ângulos que são notáveis, é o seno de 30 graus, que é uma divisão, é de 1 sobre 2. Quem é o seno de 45 graus? É raiz de 2 sobre 2. Quem é o seno de 60 graus? É raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 30 graus? Aí é o contrário, porque eles são complementares, raiz de 3 sobre 2. Quem é o cosseno de 45 graus? Aí eles são iguais, sobre 2, raiz de 2 sobre 2. E aqui ele é meio, só inverter. Quem é a tangente de 30 graus? É raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1, e aqui é apenas a raiz de 3. Então, isso aqui a gente decora, isso cai muito em provas, né? Esses senos. Seno, cosseno, tangente. Depois você pode ir lá na internet, pega uma aula e olha sobre isso, para que você possa fixar esse conteúdo, né? Então, você só vai entender isso que eu fiz aqui acompanhando a aula. Então, agora nós vamos aplicar isso em alguns exercícios. Nesse aqui, ele pede para você calcular em cada um dos itens, calcule o valor de seno de A, cosseno de A, seno de C e cosseno de C. Olha aqui, ó. Desse ângulo aqui é o C, ó. E esse ângulo aqui é o ângulo A. Então, ele quer que você calcule aí os valores desse seno e cosseno. Vamos só escrever aqui primeiro que o seno é igual ao cateto oposto ao ângulo sobre a hipotenusa. E o cosseno é o cateto, vamos colocar de x, né, que é um ângulo x, que é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Não tem como, tem que decorar, né? E a tangente, nós acabamos de ver, que nós vamos batizar a tangente como TG, né? Em muitos lugares aparece assim, vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, vamos lá. Pegando aqui essa primeira figura, que é a figura A, nós vamos calcular, então, se você quiser colocar aqui, ó, que esse ângulo aqui é o ângulo C, e esse aqui é o ângulo A que ele está pedindo, o seno e o cosseno. Ele te deu os valores dos lados. Então, o seno de A, que entrou no lugar do x, agora eu tenho o nome do ângulo, isso é igual ao cateto oposto sobre ao tamanho da hipotenusa, o comprimento. Vou colocar na frente para você ver. Ó, seno de A. Quem é o cateto oposto ao ângulo A? O cateto oposto ao ângulo A é esse, ó. Então, o valor dele é 4. Olha lá, ó. Cateto oposto, o tamanho dele é 4, tá vendo? E sobre quem? Sobre a hipotenusa, ó, que
que é o segmento contrário ao maior ângulo, ao ângulo de 90 graus. Então, vamos colocar aqui, ó, 4,5. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai calcular isso, e você está em casa, nesse caso as razões trigonométricas, é bom você usar a calculadora, que vai ser 4 dividido por 4,5. Olha aí, ó. Que deu 0,8888 a vida inteira. Então, isso aqui é aproximadamente 0,88. Se você quiser colocar os pontinhos, ele foi até mais. Agora, qual é o cosseno, então? Cosseno de A é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente de A? Olha aqui, gente, falei que é o do lado, tá vendo? Ó? É o 2 aqui, ó, o cateto adjacente a A, esse aqui, ó, cateto adjacente. Então, vai ser o cateto adjacente, vai ser 2 dividido pela a hipotenusa, ó. Esse é o cosseno de A, cateto adjacente sobre 4,5. Você quiser dividir na mão, fica fácil também, até fácil para você ver, ó. Aqui você pode dividir, mas não vou fazer agora, não. Então, vai ser 2 dividido por 4,5, que deu 0,44. 0,44. Então, olha só, deu 0,44. Então, esse é aproximadamente esse, porque aqui seguiu 44, 44 e eternamente. Então, olha só. Então, agora a tangente de A, desse ângulo A, vou até colocar um chapeuzinho nele, só para dizer que é ângulo, vai ser igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é esse ângulo A? Ou essa tangente? Ela vai ser o cateto oposto, né? Quem é o cateto oposto? Sobre esse aqui, ó, de A, sobre o cateto o quê? Adjacente. Então, será o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Cateto oposto a A sobre o cateto adjacente. Não pediu isso, não? Não, não pediu tangente, não. Mas vamos calcular assim mesmo. Estou olhando aqui, não pediu tangente, seno e cosseno. Mas vou colocar a tangente assim, é o cateto oposto, que é 4, sobre o cateto adjacente, que é 2. Então, essa tangente vale 2. Por isso que ele não colocou, que era fácil de calcular. Então, olha só. Então, nós vamos continuar aqui, ó, calculando agora, já calculamos o seno e o cosseno. Então, agora vamos calcular o seno de C, do ângulo C. Agora, pessoal, olhe quem é cateto oposto sobre a hipotenusa. Isso é o seno de C. Quem é o cateto oposto a C? Ó? Cateto oposto a C é aqui, ó, é o 2. Ó. Oposto ao ângulo sobre a hipotenusa, que é o segmento maior do triângulo retângulo. Então, vai ficar igual. Cateto oposto é 2 sobre a hipotenusa, que é 4,5. Isso nessa quando nós já fizemos. Está aqui, ó, 0,4. 44. Ah, por que está dando assim? Porque o seno e o cosseno, né, do ângulo oposto a ele, do triângulo retângulo, do outro ângulo, é claro que eles são complementares. Então, por isso que são os mesmos, o seno e o cosseno do ângulo. Então, aqui ó, eles são o mesmo. Ó. Quando o cosseno aqui é isso, o outro vai ser o contrário. Então, o cosseno de C vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa em relação ao ângulo C agora. Ó. Cateto adjacente é o 4, está aqui, ó. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é o lado maior. Não esqueça. Olha aqui, ó. Então, você tem aqui ó, o cateto adjacente ao ângulo C é 4.
sobre a hipotenusa, que é quem? 4,5. Também já fizemos essa conta. Cadê? Já fizemos essa conta aqui, ó. 4 dividido por 4,5. Era seno no ângulo A, ele é cosseno no ângulo B. Se pertencer ao mesmo triângulo, né? Então, ficou 0,88. 4 dividido por 4,5. Vou ver se está certinho. Tá. 0,88. Então, é assim que a gente calcula as razões trigonométricas. É bom de você fazer. Já que calculamos, vamos calcular a tangente, porque eu vou ter que apagar, porque tem que fazer desse aqui, né? Então, vamos calcular aqui a tangente também, né, desse ângulo C, do ângulo C. Quem vai ser? É cateto. Quem é a tangente? É o cateto. Ó. Não precisava fazer isso aqui, mas eu estou fazendo para a gente já deixar completo. A tangente é o cateto adjacente, ou cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto ao ângulo C? É o 2. Olha aí, é o 2. E quem é o cateto adjacente? É o 4. Então, o cateto adjacente ao ângulo C é 4. O oposto é o 2. Então, isso aqui é igual a 1 sobre 2. Então, a tangente de C é meio. Agora, vamos fazer desse aqui. Eu vou tentar deixar isso aqui escrito aí, para que a gente possa... eu vou tentar mandar o slide para você também. Então, vamos lá. Vamos escrever alguns aqui, ó, nesse espaço aqui, e outro bem aqui do lado. Podia ter feito menor, né? Mas eu dou um jeito de fazer esse menorzinho. Então, aqui é a letra B. Não pensei nisso antes. Letra B. Então, aqui, ó, vamos escrever aqui primeiro o seno, aqui, ó, A e C de novo, ó. C, aqui está o ângulo C, e aqui está o ângulo A. Então, vamos agora, que a gente já sabe que a tangente da letra B, viu, gente? Que tangente. Não vou fazer tangente ali, é só seno e cosseno. Então, vou fazer por aqui mesmo. Deixa eu apagar. Não pode esticar a aula, senão fica ruim de enviar. Olha aqui, ó. Então, vamos resolver, então, a letra B. Olha aí, ó. Então, a tangente, que tangente? O seno de A, do A aqui da letra B, ó, gente, ó, daqui, ó. Aliás, vou fazer ele aqui embaixo, fica pertinho dele aqui, ó. É só o cosseno e o seno, então vou começar aqui em cima, ó, da letra B. Daqui para baixo é B, tá? Então, o seno de A aqui, ó, da letra B, vai ser igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. Eu tenho valores? Cateto oposto a A é 6. Olha lá, ó, 6. Hipotenusa, 10. Então, esse ficou fácil. Isso é 0,6, só dividir. E o cosseno de A vai ser igual a quem? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Que é a hipotenusa? É o maior segmento. É o segmento do triângulo retângulo. É o segmento oposto ao ângulo de 90 graus. Então, será o cateto adjacente ao cosseno de A, que é esse cara aqui, ó, que vai ficar o quê? Vai ficar 8 sobre 10. Isso dá 0,8, que é só correr a vírgula, né? Ficou fácil aqui. Então, agora vamos fazer aqui, ó, o seno do ângulo C. Vou colocar um chapeuzinho no A também. O seno do ângulo C. Não vou nem colocar o cateto oposto, porque para não chegar aqui, ó, só vou falar aqui, ó. É o cateto oposto sobre a hipotenusa, ó. Então, vai ser 8 sobre 10. Que o seno, então, de C, né, para não atropelar lá, vai ser igual a 0,8. Ué, professor, ficou medo, já falei para você. O seno de 1, quando eles pertencem ao mesmo ângulo, ó, que são complementares, somam 90 graus, o seno de um é o cosseno do outro. Então, por isso que o cosseno aqui, ó, é 0,8, e aqui já é o seno. E o cosseno de C é igual a quem? Cateto oposto. Quem é o cateto
oposto ao ângulo C aqui, ó, é o 8, é ou não é? Sobre quem? Cateto oposto ao ângulo C é o 8 sobre 10. Olha aqui, ó. Opa, fiz algo errado. É o cosseno de A. Quem é o seno de C? Seno de C é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Ah, estou falando errado. Cosseno de C é o cateto adjacente, ó, sobre a hipotenusa. Então, vai ser sobre a hipotenusa. A hipotenusa é aqui, ó. Estou doidando. Então, é 6 sobre 10. Então, o cosseno de C é igual a 0,6. Tá bom? Então, aqui, ó, você percebe que é fácil de calcular e você não precisa deixar o meu exercício sem fazer. Então, vamos lá. Próximo. Tem mais aqui, ó, para a gente calcular, para a gente fazer. Olha aqui, ó. Tem uma coisa também que a gente precisa, você precisará muito, que é, você já viu isso no 9º ano, que é o tal do teorema de Pitágoras. Pitágoras, com pesão, né? Pitágoras. De Pitágoras. Quem é esse cara? É A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso saiu, Pitágoras conseguiu fazer isso, porque ele fez o seguinte no triângulo retângulo. Eu vou mostrar aqui, tem muita coisa para fazer ali, não vou mostrar não. É que se ele estendesse isso aqui, ó, do mesmo comprimento aqui, ó, e fizesse um quadrado aqui, outro quadrado aqui e outro quadrado aqui, ó, com a hipotenusa, a soma dessas áreas é igual à área dessa aqui, ó, a área desse. Então, a soma das áreas dos catetos, né, formado com o quadrado aqui nos catetos, é igual à área, né, da hipotenusa. Por isso, ele tirou e fez essa relação, que 17 vezes 17, que seria a área, né, de um quadrado relacionado a isso, que é lado vezes lado, seria igual à soma dessas áreas de 13 vezes 13, mas o que nós vamos achar aqui. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vou pegar a tinta mais grossa aqui, uma caneta. Então, eu vou precisar disso. A primeira pergunta é: calcule a medida de PR. Daqui até aqui, ó, PR. Essa medida a gente não tem. Então, a gente vai calcular agora. Então, vai ser o quê? Por essa fórmula aqui, ó, usando o teorema de Pitágoras. Mas aqui, ó, esse lado é B, você já sabe que o menor é B. O outro é C e esse aqui é o A. Isso quer dizer que 17 ao quadrado, acabei de falar para você que forma as áreas, é igual a B ao quadrado mais 13 ao quadrado, que você tem a medida. Então, dá 289, 17 vezes 17, é igual a B ao quadrado, mais, olha eu colocando igual aqui, mais 169, que é 13 ao quadrado. Isso é uma área e isso é outra. Falta essa área, né? Então, a gente vai encontrar o tamanho. Por isso que eles fez essa relação. Então, B ao quadrado é igual... Esse camarada que estava somando passa para esse lado subtraindo. Só inverti, ó. Poderia ter trazido para cá, mas vou colocar assim que eu quero encontrar B. Então, é igual a 289 menos 169. Olha aí. Então, B ao quadrado é igual a essa diferença. Dá quanto? Deixa eu só conferir aqui se eu falei certo. É 17 elevado a 2, tá certo? Menos, dá 120. Então, B, aquela medida lá, é a raiz de 120. É a raiz de 120. Quem é a raiz de 120? Você vai ter que fazer isso em vestibulares. Presta atenção aqui, ó. Está querendo a raiz de 120. A próxima raiz aqui, que tem raiz exata, é 121. E a anterior a ele é a raiz de 100.
A raiz de 100 é 10. A raiz de 121 é 11. Então, ele está nesse meio, ó, esse valor. Mas presta atenção. Ele está 20 unidades desse e só está uma unidade desse. Então, pasmem, que a raiz de 120, ela vai ser quanto? Ela é quase 11, né? Está depois do meio aqui, muito. Então, ela pode ser considerada 10, maior do que essa, 0,95. Dá para você ter essa ideia e fazer no vestibular, para você encontrar lá as respostas. Então, B é 10,95. Então, nós temos esse valor, que eu vou colocar aqui, ó, 10,95. Agora, ele quer, de novo, essa medida aqui, né, que ele queria de PR, que é igual a 10,95. Agora, eu vou calcular nesse espaço aqui, nesse aqui de baixo, ele pede o seno de P, cosseno de P e tangente de P. Tá? Ele pede tudo isso. E cosseno de Q, então está aqui o ângulo Q, vou colocar ele aqui dentro, ó, desse vértice Q. E vou colocar o ângulo P aqui, ó. O ângulo P. Tá aí? O chapeuzinho está nele. Então, agora ele quer o seno. Quem é o seno de P? É o cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Onde está o azinho? É o maior segmento. É a hipotenusa, esse aqui, ó. Hipotenusa. Hipotenusa é o segmento maior. Esse cara aqui, ó, o 13, isso é cateto. E esse cara B aqui, ó, isso também é cateto. Olha só. Então, aqui, ó, nós usamos o Teorema de Pitágoras e encontramos o valor. Agora, calculamos o seno de P. Quem é o cateto oposto a P, gente? Ó, olha onde é que ele está. Ó. Cateto oposto ao ângulo P, ó, é o 13. Cateto oposto sobre a hipotenusa, sobre 17. Você vai usar a calculadora e vai dividir 13 por 17. Dá para fazer na mão? Dá, sem problema nenhum. E então, vai dividir 13 dividido por 17. 13 dividido deu 0,7647. Vamos colocar só aproximadamente 0,76. 0,76. Agora vamos calcular o cosseno de P. Cosseno de P, do ângulo P. Quem é o cosseno? É o cateto adjacente a P, ó, tá vendo que o ângulo P é o que está do lado. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Acabamos de encontrar isso, né? Cateto adjacente sobre a hipotenusa vai ser igual a 10,95 dividido pela hipotenusa, que é 17. Então, olha só. Então, isso vou dividir aqui, ó, 10,95 dividido por 17. Olha aí, ó. Deu 0,64. É 64 e uma coisinha. Então, eu vou colocar aqui, ó, deu um número irracional. Então, olha só. Aí deu 0,64. Então, vamos calcular agora a tangente. A tangente de P. Bem aqui, ó. Que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Por isso que são razões trigonométricas. Olha só. Então, aqui nós vamos colocar o cateto oposto ao ângulo P, que é quem? 13. Sobre o cateto oposto ao ângulo P, que é o 13. Sobre o cateto adjacente, que é o 10,95. Então, a gente vai dividir isso. Cadê? 13 dividido por 10,95.
10,95. Que deu 1,1887. Vou colocar aqui aproximadamente, que deu 1,1887, então vou colocar 1,19 como aproximação, tá? Está mais perto do 19 do que do 18 aqui. Então, calculamos aqui. Agora, vamos fazer isso. Vou separar aqui, ó, com o ângulo Q. Então, o seno que ele pediu, né, o seno de Q, do ângulo Q, é igual a quem? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Quem é o cateto oposto ao ângulo Q? É o 10,95. Está lá, ó. O ângulo Q, o cateto oposto. Simples assim. Sobre a hipotenusa, que não muda, que é 17. Então, 10,95,17 já achamos aqui, ó. Já fica fácil de fazer, que é 0,64. Ó, aqui ele era o cosseno, aqui ele é o seno. Então, o cosseno do ângulo Q vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o cateto adjacente ao ângulo Q? É o 13, ó. Aqui é o cateto adjacente. É o 13. Sobre a hipotenusa, que é 17. Você está cansado de me ouvir já. Isso nós já fizemos continha também, ó. 13 sobre 17 era o seno, agora é o cosseno. 0,76. E a tangente é o inverso da outra, né? Tangente de quê? Que é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto de quê? É 10,95. Quem é o cateto adjacente a quê? É o 13, né? O que aconteceu? Aqui nessa tangente é 13 sobre 10,95. Aqui é o contrário, só isso. Então vai ficar 10,95 dividido por 13. É igual a 0,84. 0,842, 0,84 aproximado. Que é essa tangente. Então, olha só, você percebe que é fácil. Vou colocar alguns exercícios daqui a pouco, né? E você vai fazer. Vamos lá. Olha que bacana que é isso. Você vai trabalhar com pintura, por exemplo, você vai ter que pintar essa fachada aqui. Quantos metros dão? Ah, não sei. Eu não sei a altura do prédio, tem que subir lá em cima do prédio, jogar a corda para baixo, sei lá, fazer um jeito, cair lá de cima, e você vai morrer, né? Então, para você pode calcular tudo isso. Isso aqui, ó, daqui até aqui, você consegue medir. Você trabalha por área para saber mais ou menos quantos metros que você vai fazer. E dá você a área, a base, a medida da base vezes a medida da altura. E você não tem altura, é um prédio alto. O cara te pergunta, qual é o orçamento? Não sei. Então, você faz por trigonometria. Olha só, eu tenho o cateto adjacente, que tenho aqui que eu vou colocar um X aqui, ó, para ficar a altura. Ou um H, né? Porque pode ser H também aqui. Então, o X vai ser igual à altura, né? Que a gente chama de H. Ou simplesmente de altura. Então, vou colocar lá para descobrir quem é a altura. Quem é que relaciona cateto oposto com o cateto adjacente ao ângulo aqui de 60 graus? Ó? Quem é? Quem é? É a tangente. É a tangente. Que ela é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Eu tenho a tangente. Então, vamos, não precisa ter colocado isso aqui, né? Vamos colocar a tangente aqui, vou escrever só TG, né? Pode colocar assim mesmo, TAG, TANG, a tangente. Vai ser igual, então, o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Quem é o cateto oposto? É X sobre 40. Agora vai ser igual a 60? Não. Você vai colocar isso aqui
igual, olha só, se é a tangente, eu escrevi para você agorinha, nós vamos fazer isso aqui, ó. Tem ela também para você calcular? Tem na tabela, existe uma tabela disso. Mas olha só isso aqui, ó. Quem é a tangente de 60? É a raiz de 3, só estou te mostrando para você ver, ó. Tangente de 60 é a raiz de 3. Então, eu já vou escrever aqui também que tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Então, isso aqui, ó, eu vou pegar x sobre 40 e vou igualar a raiz de 3, que embaixo tem 1, e a gente faz isso aqui, ó, uma regrinha de 3. Tá bom? Então, vai ficar x igual 40 vezes a raiz de 3. Regra de 3 é produto dos extremos igual ao produto dos meios, né? Então, x vai ser igual a 40 vezes 1,73. Outra curiosidade, você pode decorar, a raiz de 3 sempre tem essa aproximação de 1,73. Então, olha só. Então, meu x vai ser igual a essa altura do prédio, vai ser a raiz de 3, que é igual a 1,73, 1,73 vezes 40, que está lá. Então, deu 69 metros. Então, deu aproximadamente 69,28 metros. 69, na minha calculadora, 69,2 metros. Aí é a aproximação de... Então, esse prédio tem aproximadamente 69 ou 70 metros. Na realidade, isso aqui é exato. Ele dá exatamente isso praticamente, tá? Então, você tem 69 e aí tem como você calcular a área agora do chão, essa área todinha aqui, ó. E essa área também todinha, você calcula de trás, da frente e faz a estimativa de dentro também. Você pode fazer tudo fazendo por trigonometria, não precisa você subir e nem entrar dentro do prédio e fazer um orçamento de parede, quantos metros de parede ele tem. Percebe que é fácil e útil? Utilizando a tabela, outra aqui, ó, de razões trigonométricas, ele pediu tabela. Eu agora, esse ângulo também, a gente tem ele, que é o seno de 30 graus, isso é igual a 1 sobre 2, que isso é igual a 0,5. Se você tiver uma calculadora científica, você vai colocar seno de 30, que é igual a 0,5. Isso você também tem, mas existe a tabela. Você vai lá na internet e vai procurar. Eu não coloquei ela aqui, mas para você poder fazer. Então, olha só, esse cara aqui, ó, ele quer o quê? Trigonometria determine o valor de x, só isso aqui, ó. Ele quer só o valor de x. Quem é o x aí? Então, vou usar quem? A tangente de novo, ó. Olha aqui, ó, tangente. O cosseno de 30, também vou colocar você decorando, é igual a raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Então, vamos usar isso aqui, ó, para a gente fazer rapidão aqui, ó. Então, aqui vou usar a tangente, que é... Quem é a tangente? Tangente, né? É igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Olha aí. Então, vamos... A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Então, vou colocar aqui, ó, que a tangente de 30 é igual 20, que é o cateto oposto, sobre x. E isso aqui é igual a isso aqui. Tudo é tangente de 30 graus. Percebe? Então, o que vai acontecer aqui? Vai ser 20 sobre x. Vai ser igual a quem? A raiz de 3 sobre 3. Olha aqui, ó, vai fazer regrinha de 3. Então, x raiz de 3, isso é igual a 20 vezes 3. Então, x vai ser igual a 60
sobre raiz de 3. Você estudou lá no 9º ano racionalização de denominadores. Então, o x vai ser igual a 60 raiz de 3, né, que multiplica aqui, ó, por raiz de 3, e aqui vezes raiz de 3. Por isso que deu 60 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3. Fazendo devagar para você ver. Então, o meu valor de x vai ser 60 raiz de 3 sobre raiz de 9, que 3 vezes 3 posso multiplicar dentro, e raiz de 9, 60 raiz de 3, que vai dar isso aqui, sobre raiz de 9 é 3, aqui é 60, né? Então, aqui o x dá 20 raiz de 3, porque 60 por 3 é 20. Então, agora eu consigo calcular aqui de maneira fácil, ó. Já que o meu x é igual a 20 raiz de 3, raiz de 3 eu sei quanto que é, já te falei, que é 20 vezes 1,73, aproximado. Então, x vai ser igual, isso aqui dá para fazer na cabeça, ó. Porque se eu dividir isso aqui em 10 e 10, 10 vezes isso é 17,3. 17,3 mais 17,3, 17 mais 17 é 34. Dá 34,6. Opa! 34,6 centímetros ali. Ó. Vou fazer para você ver, ó, 20 vezes 1,73. Olha lá, 34,6 centímetros. Então, eu tenho pedido aqui, né, que o x é igual a 34,6 centímetros. Eu não vou passar uma reta aqui porque está de branco. Percebe, gente? Então, vou passar assim, eu vou pegar outra cor aqui, ó. Vou pegar a cor da caneta, só para eu passar isso aí. Cadê a cor da tinta? Vamos colocar ela de vermelho, senão o verde também não dá certo. Olha aqui, ó. Então, isso aqui, o x é igual... daria o verde. 34,6 centímetros. Tá aí o que ele pediu. Eu acho que isso aqui é a última. Deixa eu ver, não. Olha que legal. Um foguete de sinalização é lançado sobre um ângulo de 60 graus. Com a horizontal. Então, ele tem aqui no horizonte assim, ó. E um ângulo aqui de 60 graus. Então, ele está atirando aqui. Então, ele fala assim, ó, que se ele percorrer 4.000 metros, olha só, ele vai percorrer aqui 4.000 metros. A pergunta, eu não queria de vermelho, por isso é ruim de olhar. 4.000 metros, quanto que ele pergunta com essa inclinação, a que altura estaria em relação a quem o lançou? Qual é a altura que ele vai aqui, ó, em relação ao carinha aqui, ó, que lançou ele? Qual é essa altura? Então, ele quer esse aqui, ó, essa altura aqui, ó, que nós vamos chamar de x, e aqui é 60 graus. Quem relaciona cateto oposto sobre a hipotenusa? Gente, ficou fácil, né? Que é o seno de x, que é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Quanto que vale meu x aqui? O x aqui, ó, o meu x aqui, ó, vale 60 graus aqui, ó. Então, seno de 60 graus, eu também conheço esse. Quem é o seno de 60 graus? Raiz de 3 sobre 2. Esse a gente conhece. Já sabe que tem uma tabelinha disso. Então, não precisa em calculadora e nem tabela. Então, olha só o que acontece aqui, ó. O seno é o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? Vou colocar já tem aqui o x, né? Mas vou chamar aqui também de x, vai ficar igual aqui. Então, o x é x sobre 4.000. 4.000 é igual, olha só, porque o seno é isso e o seno é isso aqui, ó. Eu vou até colocar aqui para você ver. E o seno de 60 é igual a x sobre 4.000, só para você ver, ó. Então, isso aqui é igual a quem? E essas duas coisas, tudo é de 60, então isso aqui é igual, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar a raiz de 3
sobre 2. Então, agora a regrinha de 3, 2x é igual a 4.000 raiz de 3. Olha lá, 4.000 raiz de 3, ou vezes aqui, tanto faz. Então, o x, essa altura vai ser 4.000 raiz de 3 sobre 2. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, aqui vai dar, dividindo 4.000 por 2, dá 2.000 raiz de 3. Como você já conhece o valor da raiz de 3, então é 2.000 vezes 1,73. Então, eu vou multiplicar 2.000 vezes 1,73, que vai dar 3.460. Então, o x é igual a 3.460 metros. Ele vai percorrer 4.000 subindo, né? Mas ele está inclinado, então ele desce, ele está à distância de 3.460 metros. Então, essa altura aqui, 3.460 metros de quem o lançou. Tudo bem? Então, aqui a gente tem esses exercícios e você vai interromper o compartilhamento.